Vamos falar então sobre técnico. Ah, ele aí, ó. Éder Traschini aparecendo por aqui. Eu tô vendo que ele tá de casa. Ô, Éder, deixa eu te confessar uma coisa. Eu estava na redação trabalhando no meu computador e eu tinha esquecido o meu mouse. Sabe o que eu fiz? Eu roubei o mouse da sua mesa. Você me desculpa, viu? Mas eu vou devolver, prometo. Ainda bem que você tá de casa. Eu fiquei na dúvida se você vinha, mas ele tá no home office. Então eu tô aqui usando o mouse do Éder. Tá vendo, gente, como que funciona? Éder, agora você chega para trazer uma informação importante, né? A gente está buscando, aí a seleção brasileira está buscando um treinador. Ancelotti, paquerando o Ancelotti, Jorge Jesus, está naquela, né? A seleção está na pista aí, avaliando as possibilidades. E você traz uma matéria no All Sport, junto com outros colegas também, uma matéria importante, que fala que o técnico Carlo Ancelotti tem um ciclo perto do fim no Real Madrid. Tá aí a matéria, ó, assinada pelo Éder, pelo Igor Siqueira, pelo Musetti e também pelo Thiago Arantes, diretamente lá da Espanha. Ancelotti vive fim de ciclo no Real e Brasil vira opção cada vez mais forte. Como é que é isso, meu amigo? Conta pra gente. Boa tarde. É isso, Luísa, né? Boa tarde a todo mundo que acompanha o de primeira. Luísa, o Ancelotti nunca esteve assim tão inclinado a aceitar um convite da seleção brasileira como está dessa vez. Por quê? Porque ele vê o ciclo no Real Madrid no fim. Lá no Real, o pessoal já entendia que, apesar do contrato ser até 2026, essa seria a última temporada dele, porque ele já não tem mais aquele mesmo comando de vestiário que ele tinha anteriormente. E a partir das derrotas, as goleadas sofridas pelo Barcelona, isso se fortaleceu de ser o último ano do Ancelotti como técnico do Real Madrid. O que deve acontecer? O Ancelotti fica até a final da Copa do Rei, que vai ser dia 26 desse mês, contra o Barcelona também. E aí a tendência é que ele deixe o comando do Real Madrid. Se ele for campeão, talvez ele ainda fique até o Super Mundial, mas o Real não faz mais questão de manter o Ancelotti até a disputa do Super Mundial aí da FIFA. E não vê problemas em subir, por exemplo, o técnico do time B, que hoje é o Raul. O Raul, que foi ídolo do Real Madrid, que é um caminho que o próprio Zidane fez. Ele fez ali a formação de base, né, de técnico no Real Madrid, foi auxiliar no profissional e depois dirigiu o time com um enorme sucesso. Então o Real não vê um problema em tirar o Ancelotti e seguir numa competição como o Mundial de Clubes com o Raul. E aí depois ir atrás de Xabi Alonso ou talvez de Jürgen Klopp, enfim, os alvos do Real Madrid para a próxima temporada. E o burburinho de que o Ancelotti, isso vindo de pessoas que trabalham com o Ancelotti, tá? O burburinho de seleção brasileira é muito mais forte hoje do que foi na época que a seleção brasileira fez a primeira investida, lá antes do Dorival Júnior, lá em 2023. Então, hoje é muito mais provável para quem trabalha com o Ancelotti, consegue ver ele aceitando essa oferta da seleção brasileira muito mais hoje do que lá em 2023, Luísa. Hernan, aí cria-se uma outra possibilidade, né? A gente vinha trazendo aqui o cenário do Jorge Jesus, que estava ali investindo na seleção brasileira, criando narrativas, né? Espalhando para Deus e o mundo que queria vir. E a seleção também começou a ver isso com bons olhos. Olha, tá me cortejando aqui, estou gostando dessa história, vamos continuar. Sim. E agora, se o Ancelotti ficar livre, era o sonho da seleção brasileira, inclusive isso criou um problemão, porque ficamos esperando ele por um tempão, Sim. atrasamos todo o nosso planejamento. É o sonho do Edinaldo, do presidente Edinaldo Rodrigues. Se isso se concretizar, fica muito bom. Como é que você tem essa leitura de cenário todo aí? Não, se o Ancelotti ficar livre, é o Ancelotti o ficha 1 do Edinaldo. Sempre foi, né? E não deixou de ser. Sempre foi a esperança. O Edinaldo nunca deixou de ter esperança do Ancelotti ser técnico da seleção brasileira. Nesse percurso, Diniz, Dorival, mas ele sempre pensou, ele teve ali em mente o Ancelotti. Tanto que ele, Edinaldo, tratou sempre pessoalmente. Foi ele que tratou, foi ele que negociou pessoalmente ali, ele pegava o telefone e fazia as negociações, as rodas de conversa ali, era o Edinaldo pessoalmente tratando da questão do Ancelotti. Quando ele renova o contrato com o Real Madrid, ele não se dá por satisfeito. Então agora que
cresce a possibilidade, o Edinaldo está na expectativa. E assim, se tiver livre no mercado, sei lá, o Klopp com a possibilidade de sair do Red Bull, daquele cargo que ele está de coordenação, enfim, de executivo lá no Red Bull, Jorge Jesus e Ancelotti, não adianta. Nessa corrida, o Ancelotti está quilômetros na frente de qualquer treinador. Ô, Igor, tem uma... Éder, desculpa, é que o Igor entra com a gente para falar do mesmo assunto, estou trocando tudo aqui. O Éder, ele tem uma perspectiva, uma projeção de quando isso possa se resolver? Porque temos pressa, né? Temos um planejamento já atrasado, estamos sem treinador, temos jogos só em junho, é verdade, mas a Copa do Mundo aí bate a porta já em 2026. Tem uma ideia de quando isso vai se resolver e quando ele conseguiria se desvencilhar aí do Real e vir para o Brasil, se isso, claro, se concretizar? Então, essa é uma questão, Luísa, porque sim, a CBF tem pressa e quer um técnico já definido para a próxima data FIFA, que é em junho. Né? E o que acontece? O Jorge Jesus ainda é uma prioridade para a seleção brasileira, está à frente do Ancelotti, porque já vem conversando com a CBF. Só que acontece que, no fim das contas, o Ancelotti pode acabar se vendo livre no mercado antes do Jorge Jesus, que ainda tem a Champions Asiática para disputar no começo do mês que vem, enquanto o Ancelotti, depois da final da Copa do Rei, que é agora no final do mês, dia 26, já a tendência é que ele já deixe o comando do Real Madrid, muito mais ainda se ele já tiver esse pré-acerto ou essa conversa adiantada com a seleção brasileira, que ainda não tem. É bom a gente deixar claro que ainda não tem, mas que pode vir a ter ainda mais se o Ancelotti conseguir se liberar antes do Real Madrid do que o próprio Jorge Jesus.